Cristo esteja com todos, amém? E que Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos, que Ele possa estar indo de encontro a cada uma das nossas necessidades nessa noite, e Ele possa estar suprindo todas elas de forma poderosa. Você crê nisso? Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, a palavra de Deus diz que a história conta que na época de Jesus, quando um cego era avistado, o judeu ele parava próximo daquele cego e ele cuspia no chão e ele virava e falava assim para aquele cego: maldito. Então, irmãos, os cegos na época de Jesus, ele estava acostumado e ele já sabia qual era o som do cuspe, e ele sabia que logo após o cuspe no chão viria um veredito de maldição sobre aquele cego. Mas a Bíblia diz que um dia umas pessoas pegaram o cego e levaram ele até Jesus. A Bíblia diz que no momento que Jesus vê aquele cego, ele cospe no chão. Eu imagino que na mente daquele cego ele pensou assim: mais um que vai me amaldiçoar, mais um que não vai me ajudar. Mas a Bíblia diz que Jesus ele cospe no chão e ele faz um pouquinho de lodo com aquele cuspe e ele vem e coloca nos olhos daquele cego. E a Bíblia diz que aquele cego ele volta a enxergar. A mensagem que Jesus passou para aquele cego foi: aquilo que era uma maldição, aquilo que era um símbolo de maldição, porque as pessoas cuspiam e amaldiçoavam, mas Jesus diz para ele: aquilo que era um símbolo de maldição, eu transformo em símbolo de bênção. Aquilo que era um símbolo de derrota se torna uma vitória na vida daquele cego. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é especialista em transformar, em converter a maldição em bênção. Aquele cego saiu dali curado, abençoado por Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus, Ele quer transformar tudo aquilo que as pessoas lançaram de maldição. Ele vai transformar em bênção na sua casa. Não, só quem crê levanta a mão. Eu vou dizer novamente: Jesus é aquele que tem o poder de transformar toda a maldição que foi lançada contra a sua vida, contra a sua casa. Ele tem o poder de transformar em bênção, em vitória. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você sair aqui dessa noite e levar Jesus com você, e levar Jesus para a sua casa nunca mais será a mesma. As mesmas pessoas que diziam: o seu filho não tem jeito, a sua filha não tem jeito, o seu marido não tem jeito, eles vão ter que retornar e dizer: bendito seja o Senhor, porque Ele converteu a maldição em bênção, e glorificado seja o nome do Senhor. Só quem crê, levanta as duas mãos aos céus e aplauda aquele que merece
o seu local de trabalho em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, e nós entrarmos na palavra. Você que trouxe o seu dízimo, pega ele na sua mão. Você que trouxe a sua oferta, pega ele na sua mão em nome de Jesus. Levante eles aos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos os dízimos e as ofertas diante do Senhor, meu Pai. Essas ofertas são para o mantimento da tua casa, Senhor. É para que a tua casa esteja aberta, para que almas sejam salvas, meu Pai. Meu Deus, nós consagramos nessa noite, abençoamos o teu povo, Senhor. Que nunca falte o alimento na mesa da tua igreja, que nunca falte o pão, Senhor, que nunca falte o vestimento, que nunca falte o conforto na casa do teu povo, Senhor. Assim, meu Pai, nós consagramos os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, traz até o gasofilaço em nome de Jesus. Se você não achou, olha aqui no telão e você vai acompanhando conosco. Amém? Hoje nós vamos utilizar muito ele, porque nós vamos meditando através desse texto, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém? Posso ler? Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque és tu que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colhei uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém? Coloque a mão no seu coração, que nessa noite você possa clamar ao Senhor. Fala com Deus, e Deus, fala comigo. Deus, quebra toda a estratégia do inimigo e fala no meu coração. Me dê uma direção, me dê uma palavra, Senhor. Muda a minha vida. É de Deus nessa noite. Fala: Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma como eu entrei. Mas fala com Deus: eu quero sair daqui transformado. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eis aí o teu povo, eis aí a tua igreja, Senhor. Esses são aqueles que o Senhor comprou com um preço alto, um preço, meu Pai, de sacrifício. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor abençoe a tua igreja. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Fala conosco como um pai fala ao seu filho. Pai, nós repreendemos
em nome de Jesus, e que somente o Espírito Santo de Deus, Ele tem a liberdade a falar aos nossos corações. Fala conosco, Pai, fala, porque nós somos os teus servos, e nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, senta, mas assenta aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite eu quero colocar um título para a mensagem. E o título da mensagem é: o clamor que gera milagres. Amém? Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, o tema da mensagem de hoje é o clamor que gera milagres. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre algumas atitudes que podem potencializar o nosso clamor e vão gerar milagres poderosos na nossa vida. Precisamos entender que para que um clamor seja poderoso, para que um clamor ele surta o efeito e ele traga o sobrenatural de Deus para a terra, precisamos entender que nós temos que nos prepararmos. Vamos nessa noite ver as atitudes de Pedro e aprender com esse simples pescador como alcançar o sobrenatural de Deus. E nós vamos aprender algumas dicas que Jesus vai dar dentro do texto, para que o nosso clamor ele seja poderoso em Deus. Mas primeiro vamos entender o cenário dessa festa maravilhosa, desse momento que nós lemos aqui. A Bíblia diz que Pedro ele pesca a noite toda. Ele vai de madrugada e ele começa a pescar. Só que a Bíblia diz que Pedro não pesca nada, ele não pega um peixe. Pedro está frustrado, Pedro está triste, porque ninguém quer trabalhar e não ter o retorno, não é verdade? Todos nós que trabalhamos, nós queremos o quê? Um retorno, nós queremos ser bem-sucedidos. Mas aí Pedro está triste, Pedro está frustrado. E agora pela manhã, ao chegar na margem do mar, ele vem para o alto mar, e quando ele chega, ele desce do barco e ele começa a lavar as redes. E próximo dali, Jesus está pregando a multidão. Próximo dali, Jesus está anunciando o reino de Deus. Só que a gente às vezes acha que Jesus não enfrentou nenhum problema no ministério. Só que a gente vai entender, quando você vai estudar os evangelhos, que Jesus tinha um grande problema, ele estava enfrentando um grande problema ali no seu ministério. Qual era esse problema? Porque ele não estava conseguindo pregar a palavra. Certa vez ele disse aos discípulos: eu vim para pregar o evangelho, eu vim para pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele não estava conseguindo, porque a multidão o apertava. Os doentes queriam tocar em Jesus. Os endemoniados, eles caíam aos pés de Jesus. Então ali começou a haver uma confusão. E no meio de tudo isso, no meio dessa pesca frustrada, desse problema que Jesus está enfrentando ali, Pedro viveu um dos maiores milagres e fez o maior clamor que alguém pode fazer. Muitas vezes nós não vamos ser abençoados no meio da bonança, no meio da paz. Muitas vezes é no meio da tribulação, é no meio do dia, quando tudo está contrário, é que Deus vai nos abençoar. E ali Deus abençoa Pedro. Mas preste atenção, lembre-se de uma coisa: foram as atitudes de Pedro que Pedro tomou
que potencializou o clamor de Pedro. Então guarde isso no seu coração. É preciso nós termos algumas atitudes. É como se o clamor ele fosse a prova dos 100 metros. E as atitudes seriam o treinamento. Porque o que Deus revela ao público é o que Deus já está fazendo no secreto. Você entende isso? Aquilo que Deus manifesta em público é aquilo que Deus já mostrou e que Deus já operou no secreto. Amém? A primeira coisa que vai me chamar a atenção é que Jesus vê 2 barcos. No versículo 2, a Bíblia fala que Jesus vê os 2 barcos. Mas por que Deus, por que Jesus escolheu logo de Pedro? Tinha o de Pedro e tinha o outro, que a gente não sabe de quem é. Mas por que Jesus escolheu o de Pedro? Foi porque Jesus foi em Pedro alguém que era uma solução. Jesus estava sendo apertado pela multidão. Jesus, os demoniados caíram. Jesus tentava pregar e não conseguia. Mas ele vê o barco de Pedro. Mas antes de ver o barco de Pedro, Deus vê o coração de Pedro. E ele vê em Pedro alguém que tem um coração, alguém que é uma solução para o problema. Sabe, irmãos? Jesus está buscando pessoas que sejam solução aonde ele está. Sabe por que muita gente não é abençoada? Porque aonde ele chega, ele leva um problema. Porque aonde ele chega, ele é parte integrante do problema. Mas Deus, ele está procurando pessoas que sejam soluções aonde ele chega. Aonde ele chega, as pessoas contam algo e ele não faz parte do problema. Ele toma uma decisão e se torna parte da solução. A igreja, irmãos, ela precisa de pessoas que sejam solução. O pastor precisa de pessoas não para apontar os erros, mas para apontar uma saída, para apontar uma solução. Quem é você hoje? Quem é você hoje dentro da sua casa? Você é parte do problema e você é a solução lá. Deus está buscando pessoas que sejam e que fazem parte da solução do problema. Amém? Outra coisa que fez Jesus escolher o barco de Pedro foi porque Jesus viu no coração de Pedro um coração disposto a servir, um coração disposto a ser servo. Porque, irmãos, Deus só vai escolher pessoas que estão dispostos a servir. Lembra que Pedro estava a madrugada toda pescando, braço doendo, cansado, com sono, triste, frustrado. Mas quando Jesus entra no barco dele, ele não questiona, ele apenas serve. Muitas vezes, irmãos, nós não somos abençoados porque nós vimos mais o nosso cansaço do que a obra de Deus. A obra de Deus precisa de pessoas que têm um coração disposto a servir a Deus. Pedro não era só a solução, ele também era alguém que tinha um coração que estava disposto a fazer mais pela obra de Deus. Ele não olhou o cansaço, ele não olhou se a esposa dele estava esperando ele ou não. Ele sabia que ele precisava servir. A terceira coisa que eu vejo em Pedro, que Jesus viu em Pedro, é que você vai descobrir quem era Pedro. Pedro foi um dos maiores líderes da igreja. Sabe o que Jesus viu? Sabe por que Jesus escolheu o barco dele? Foi porque Jesus tinha um plano maravilhoso na vida dele. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é um acaso.
Não é porque alguém te convidou, mas é porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, meu irmão. Deus, Ele não escolhe ninguém por acaso. Deus não escolhe ninguém ao acaso. Mas Deus escolhe pessoas ao qual Ele tem uma grande obra para fazer na vida dela. Foi por isso que Jesus, Ele escolhe Pedro, porque Ele queria fazer de Pedro um dos maiores líderes da igreja. Então, se Deus te escolheu, é porque Deus tem um plano tremendo na sua vida. Amém? Você crê nisso? Ah, não, você não crê, não. Se você crê, você bate a palma e glorifica o nome de Deus. Amém? E aí, o que mais atraiu Jesus? A Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco e ele começa a lavar as redes. O fato que atraiu Jesus até Pedro, o fato que nos atrai, que atrai o coração de Deus para nós, foi o fato de Pedro estar lavando as redes. Por quê? Porque Pedro sabia, irmãos, vamos entender. Pedro sabia que para se ter uma pesca produtiva, você não podia lançar a rede suja. Então Pedro, ele está lavando a rede para que ele faça uma pesca maravilhosa. Pedro pescou a noite toda e podia ter pensado: já que tivemos uma noite ruim, já que não foi aquilo que a gente estava esperando, vamos deixar as redes aí do jeito que está e vamos embora para casa descansar. Mas ele pensou, olha o que Pedro pensa: vamos limpar as redes, porque hoje não tivemos sucesso, mas amanhã será diferente. Sabe por quê? Jesus escolheu Pedro, porque Pedro estava lavando as redes, é porque viu em Pedro alguém que estava perseverando naquilo que ele estava fazendo. Ele demonstrou o coração de alguém que está se preparando para as novas oportunidades. Meu irmão, o Evangelho, a vida em si, são uma sequência de recomeços, são uma sequência de começa, não dá certo, mas aí você tenta, e você vai tentando, e você vai tentando até conseguir. Pedro ali demonstrou para Jesus que ele tinha um coração de alguém que não desistia do que queria. Sabe por que muita gente começa muito bem, mas ele não termina? Sabe por que a pessoa às vezes fica 20 anos na igreja e não alcança nada? Porque o que ele começa, ele não termina. O que ele começa, ele desiste. Mas eu quero te dizer que se você for como Pedro, que mesmo que a noite não foi tão legal, que mesmo que o que você estava fazendo não deu certo, mas quando chega de manhã, você não olha para a circunstância, você não olha para as tristezas, mas você pensa assim: olha, hoje não foi tão bem, mas amanhã será diferente. Precisamos estar dispostos a recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessários, meus irmãos. Porque pode ser que a oportunidade que você tanto espera, ela está mais perto do que você pensa. Sabe por que muitas pessoas dizem assim: olha, eu não tenho oportunidade nenhuma. Sabe por quê? Não é porque ela não tem oportunidade, é porque ela não se prepara para as oportunidades. Pedro pescou a noite toda e não conseguiu nada, mas pela manhã ele lava as redes, ele se prepara para uma nova oportunidade. E aí o que acontece? A oportunidade chega e ele é abençoado. Amém?
que nós continuamos todos os dias lavando as redes, porque as oportunidades elas vão aparecer, as coisas vão acontecer e Deus vai nos abençoar. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Não toma posse, fala assim: Senhor, eu tomo posse. A oportunidade está batendo a minha porta, e em nome de Jesus eu vou estar preparado. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Toma posse, irmãos. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ele entra no barco, olha o que é que Jesus diz. Olha, no versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus ele entra no barco e ele fala assim: Pedro, afasta um pouquinho da terra. Aqui Jesus vai nos dar uma lição e uma dica. Sabe aquelas dicas, chave de ouro, aquelas chaves, você fala assim: meu Deus, eu tenho que tomar posse. Para que o nosso clamor possa produzir grandes milagres. Se queremos ser abençoados, precisamos nos afastar um pouco da terra. Sabe, irmãos, tem muita gente que está preocupada com a terra, está preocupado com as coisas da terra, está preocupado em conseguir. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, você quer ser vitorioso? Pedro, se eu quero alcançar grandes coisas, começa a tirar a sua visão da terra, começa a se afastar da terra. Paulo ele deu uma dica também sobre isso. Paulo fala assim: olha, não vos conformeis. Quer dizer, Paulo falando que a sua forma, que a sua guia, que o seu guia não seja o mundo. Ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Irmãos, está no tempo de nós pararmos de deixar os nossos pés na terra. É tempo de nos afastarmos da terra. É tempo de buscarmos as coisas de Deus. É tempo de buscar a obra de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que você conquistar vai ficar aqui. Tudo que você adquirir vai estragar um dia. O carro que você compra hoje, daqui a 50 anos não está valendo mais nada. A casa que você comprar hoje, daqui a pouco você tem que reformar. Nós precisamos, irmãos, nos afastar um pouquinho da terra. Porque quando nós nos afastamos um pouquinho da terra, o nosso clamor ele é potencializado. Jesus disse assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para Pedro: Pedro, afasta da terra, meu filho. Paulo disse assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é estar crucificado com Cristo? Quando você olha para a cruz, os pés de Jesus estão na terra ou estão sobre a terra? Quando Paulo fala assim: olha, que aqueles que estão em Cristo estão crucificados, sabe o que ele está dizendo? É que nós temos que tirar os nossos pés da terra e nós devemos elevar os nossos pés no céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso? Aí a Bíblia diz que Pedro afasta o barco da terra. E aí aonde fica a multidão? Na
terra, é ou não é? Então a multidão ficou à beira da terra e Jesus fica com Pedro e os seus discípulos um pouco afastados. Você sabe por que a multidão ficou afastada? É porque a multidão, quando você vai estudar os evangelhos, você vai ver que um certo dia Jesus fala: vocês me buscam não porque eu sou, mas pelo pão que eu multiplico, pelas bênçãos que eu dou, pelos milagres que eu faço, pelas libertações que eu faço. Sabe por que a multidão estava afastada? É porque a multidão queria apenas as mãos de Jesus. A multidão queria só aquilo que ela satisfizesse a carne dela. Só que os discípulos estavam o quê? Lado a lado com Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles que buscam as mãos de Jesus, eles alcançam apenas as bênçãos. Mas aqueles que buscam os pés de Jesus para se render, aqueles que não buscam a bênção, mas buscam aquele que é o abençoador, ele tem intimidade com o Pai. Pedro e os discípulos estavam, irmãos, eles estavam ali na intimidade com o Pai. Cuidado, porque quando queremos só as bênçãos, corremos o risco de não desfrutar da presença de Jesus. E a presença de Jesus é algo impensável. A Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, ele queria ter desfrutado dessa presença. Agora, quem quer a presença, quem quer os pés, quem quer se prostrar diante de Jesus, ele desfruta das bênçãos e da presença de Jesus. Quem sabe nessa noite você veio em busca de um milagre, mas eu quero te dizer que o maior milagre é ter a presença de Jesus conosco. O maior milagre é ter Jesus consigo, é ouvir Ele falar ao seu ouvido, é caminhar com Ele todos os dias. O que você tem buscado nessa noite? As mãos ou os pés de Jesus para se render a Ele? Fica uma pergunta no ar: o que você tem buscado? A sua resposta é que vai determinar muito qual será o resultado do seu clamor. Amém? Aleluias. Que nessa noite os nossos sentimentos sejam para estar perto de Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz que quando Jesus ele começa a pregar a multidão, olha o que ele fala. E no versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar. Sabe o que Jesus está falando com ele? Pedro, vai onde as águas são mais profundas. Pedro, vai onde as águas são mais fundas. Jesus mandou Pedro ir para os lugares onde as águas são mais fundas, porque lá é que tem os peixes maiores. Pedro, vai onde as águas são profundas, porque é lá que você vai pescar peixes grandes. Muitas vezes não entendemos, porque passamos por tanta situação difícil. Mas é porque Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para um lugar aonde as águas são mais fundas. Porque são nas águas profundas que nós viveremos o sobrenatural.
por isso que tem muita gente que Deus olha lá no céu e fala: meu, eu queria tanto dar coisas maiores, mas ele não quer crescer, ele não quer ir onde as águas são mais fundas, ele quer a zona de conforto. Meu irmão, chegou o tempo de nós sairmos das águas rasas e ir para onde as águas são mais fundas, é experimentar o sobrenatural de Deus, é experimentar coisas grandes, é experimentar milagres que ninguém experimentou. Jesus nessa noite está te chamando para o lugar onde as águas são mais fundas. Sabe por quê? Porque nas águas mais fundas você não tem segurança, porque o seu pé não tem lugar para tocar. E é nesse momento, irmãos, quando nós deixamos de confiar em nós mesmos, é nesse momento onde nós não confiamos em nós mesmos, mas nós passamos a confiar em Deus. São lá onde as águas são mais fundas, aonde nossos pés não têm apoio, mas a nossa segurança é o Senhor, que tem o poder de fazer infinitamente mais. Vá aonde as águas são mais fundas. Amém? Meu irmão, entenda, o que Deus tem para você é muito grande. Fala para a pessoa que está do seu lado: o que Deus tem para você é muito grande. É muito grande. Então vai para onde as águas são mais fundas. É a ordem de Jesus para Pedro. E aí Pedro fala com Jesus assim: mestre, o Senhor está mandando nós irmos para onde as águas são mais fundas, para lançarmos as redes. Mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor: nós pescamos a noite toda e não alcançamos nada. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos parar de ficar questionando Deus. Sabe, muitas vezes nós precisamos abrir mão dos fracassos do passado. Pedro está falando: Senhor, ontem deu ruim, mas hoje vai ser diferente. Sabe, Senhor, ontem nós pescamos e não deu certo. Precisamos abrir mão dos fracassos do passado para podermos viver um presente de vitória. Para de ficar questionando a Deus, que você já tentou tudo que podia ter tentado. Se fosse outra pessoa no lugar de Pedro: não, Senhor, não vou não. Não vou nem lá, porque eu já tentei já a noite toda. Querido, Pedro tentou sozinho. Pedro tentou sem Deus. Pedro tentou a própria força. Mas agora ele fala: não, agora é diferente. Imagina, Pedro até já chamou os amigos e falou: entra no barco, porque vai ser diferente. Às vezes, sabe, irmãos, eu vejo muitas jovens, mulheres, rapazes, que às vezes por causa de uma frustração, de um namoro, às vezes o rapaz traiu, machucou ela, e agora ela se fecha todo, para todo mundo. E às vezes Deus até manda um rapaz bom para ela, ou manda uma moça bom, mas ele se fecha. Deus está falando com alguém nessa noite. É tempo de esquecer do fracasso do passado e olhar para a frente, porque é na frente que tem a vitória que Deus tem para você. Amém? Você toma posse disso? Amém. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu pesquei a noite toda. Agora veio a parte do clamor. Meu Deus, Deus mostrou que esse é o maior clamor. É um dos maiores clamores
alguém pode fazer. O maior clamor não é o de uma mãe desesperada, nem o de um homem de Deus que busca Deus todos os dias. O maior clamor que existe é aquele onde você declara obediência à palavra de Deus. Senhor, ontem deu certo, mas eu clamo nessa noite. Eu clamo, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu irei. O maior clamor que existe, irmãos, é quando nós declaramos para o Senhor: Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. O maior clamor que existe é aquele onde você declara a obediência à palavra de Deus. Que nessa noite o seu clamor seja o mesmo de Pedro, pois Pedro viveu um grande milagre e Deus quer que você viva esse grande milagre também. Mas o primeiro clamor tem que ser de obediência a Deus. Amém? Pedro entendeu que ele havia trabalhado com a sua força e com o seu conhecimento, mas dessa vez seria diferente. Meu irmão, sai daqui diferente nessa noite. Sabe o que eu observo em todas as pessoas que experimentaram grandes coisas diante de Deus? É que diante de uma palavra houve uma ação. Diante de um pronunciamento do Senhor, a pessoa ela tomou uma atitude. Sabe por que muitas pessoas vêm num culto, no outro, e a vida dele não muda? É porque falta uma atitude de fé. Pedro ouviu e Pedro foi. Deus está falando com você nessa noite. É tempo, irmãos, de pararmos de apenas ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir e colocar em prática. Amém? E a Bíblia diz: e fazendo assim, agindo, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhes a rede. Se eu te perguntar uma coisa, eu quero pedir ao pessoal dos ministros de louvor para subir para o altar em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha o que fala. No versículo 6 fala assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Peixe é colhido ou peixe é pescado? Colher, a gente colhe fruta, é ou não é? Mas peixe a gente pesca. Quem concorda? Levanta a mão se você concorda. Então peixe é pescado. Mas então por que no versículo 6 a Bíblia diz que eles colheram uma grande quantidade de peixe? Por quê? Isso nunca aconteceu, irmãos. Isso nunca aconteceu. Porque peixe não se colhe, peixe se pesca. Sabe por quê? Porque quando você toma algumas atitudes e tem um clamor de obediência à palavra de Deus, você faz aquilo que ninguém nunca fez. Ninguém nunca colheu peixe, mas Pedro, debaixo de obediência, debaixo de uma palavra, Pedro fez o que ninguém nunca fez. Igreja, eu quero te dizer que se você estiver debaixo de uma palavra, se você estiver debaixo de um clamor, você vai viver o que ninguém nunca viveu. Meu irmão, toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você estiver debaixo de uma palavra, você vai alcançar o que ninguém alcançou.
você está debaixo de uma palavra, você traz à existência o que não existe. Se o que você quer ainda não existe, se você estiver debaixo de uma palavra, Deus mesmo vai criar para você. Você vai viver, você vai viver, você vai alcançar, você vai trazer existência, você vai ter o que ninguém nunca teve. Quem sabe o seu sonho na sua família, ninguém nunca teve. E as pessoas olham para você e falam assim: olha, mas na sua família, ninguém nunca teve isso. Aí você vai bater no seu peito e falar assim: Senhor, eu estou debaixo de uma palavra. E aquilo que ninguém da minha família teve, eu vou ter. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não resiste a essas atitudes e a esse clamor. O coração de Deus é atraído por pessoas que estão debaixo da palavra dele. Amém? Conclusão, irmãos, que nessa noite você tome uma posição diante de Deus. Comece a colocar essas atitudes que fizeram o clamor de Pedro ser potencializado, e ele pode viver um grande milagre na sua vida. Deus está aqui nessa noite. Ele é o Deus do impossível. Ele está aqui, e o seu clamor poderá mudar aquilo que te atormenta. Nessa noite vamos clamar ao Senhor, mas que o seu primeiro clamor seja de obedecer à voz dele. Aleluia. Pedro disse assim: olha, lançai sobre Deus, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a sua tristeza, porque Ele tem cuidado de vós. Que você lance sobre Deus tudo aquilo que está tirando o seu sono, porque Ele tem o poder. Ele tem o poder e Ele quer fazer na sua vida. Deus não é apenas aquele que tem todo o poder, Ele também é aquele que tem vontade de fazer na sua vida. Você crê nisso? Fique sobre seus pés. Vamos fazer um clamor nessa noite. Feche seus olhos.
Deus por este culto. Que Deus possa ter te abençoado. Que Deus possa ter visitado a sua casa. Que Deus possa nessa semana ainda te surpreender. Eu imagino